E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. E maquiando o cliente real, tá, gente? Que eu sei que vocês amam. Essa cliente, ela já passou algumas vezes aqui no canal e dessa vez ela me pediu uma maquiagem com inspiração bem gringa. Ela me trouxe a foto e realmente saiu muito da minha zona de conforto. Então acompanha aí. Vou aplicar um hidratante também. Tô usando o hidratante mais sequinho, aquele da Make More. Ela me disse que tem a pele mais oleosa, então quis usar um hidratante mais sequinho. Porque como ela vai sair para uma festa, né, vai ficar a noite toda fora, então é bom que essa pele segure bem a oleosidade. E bora para os olhos. Vou começar com os olhos hoje, porque como eu disse, a inspiração tá bem do que eu costumo fazer, bem diferente do que eu costumo fazer, então eu quis começar pelos olhos para garantir. Então, tô aplicando um corretivo aí para uniformizar e vou iluminar abaixo das sobrancelhas com um iluminadorzinho. Todos os produtos que eu usar vão estar listados na descrição, tá? Então não se preocupe se eu não mostrar um produto ou outro, vai estar tudo listado lá. E nessa maquiagem eu vou usar hoje a minha paletinha de guerra da Belly Angel. Vou usar essa cor aí mais acinzentada, porque é um esfumado todo em tons de cinza, tons mais acinzentados, o que eu amei, né? Já é um desafio. Só que a foto que ela me mandou tem um puxadão, assim, bem recortado, tá? E que no início eu acabei me esquecendo. Aí, o que que eu fiz aí? Eu peguei a minha espátula, que geralmente eu faço misturinhas, e coloquei ali para delimitar esse meu canto externo. E deu muito certo, tá, gente? Então já vai uma dica para vocês. Dá para fazer com cartãozinho, com a régua, o que tiver aí durinho, para deixar esse cantinho mais delimitado, né? Porque geralmente eu faço esfumados mais alongados, mas ela queria bem recortado mesmo, né? Bem gringa. Então eu deixei a minha espátula aí para poder fazer o esfumado. Então começo primeiro com essa cor mais acinzentada, para depois eu já vir com um marronzinho, que é um marrom mais frio, então ele não vai quebrar essa frieza que eu quero, né? Ele vai continuar mantendo esse tom frio. Vou aplicar um pouquinho mais abaixo, também com a minha espátula ali, para me ajudar a ficar bem recortado. O que foi um desafio para mim, estar segurando esse negócio com uma mão e com a outra esfumar ali, mas deu certo. Volto com a sombra anterior, né, com o pincel anterior, só para dar o acabamento, ficar tudo bem esfumadinho. Porque por mais que sejam a mesma cor, né, cinza, mas estão em tons diferentes. Então agora eu vou aplicar o branquinho da mesma paleta. E, gente, branco, sombra branca, a gente tem que ter paciência, porque só se constrói um branco com camadas. Então eu vou vir várias vezes pegando o produto, que foi uma dificuldade, porque como vocês podem ver, já tava um buraco aí na minha paleta. Então eu venho várias vezes com a sombra e vou depositando para criar camadas. Assim eu vou construir o branquinho na intensidade que eu quero ali, tá? Agora eu vou vir com essa minha paletinha da Ruby Rose só por causa dessa sombra prata, que aí vai combinar muito com os nossos tons esfumados, né? Vai dar um brilhinho para esses tons acinzentados. E vou aplicar com o dedo mesmo, porque essa paleta da Ruby Rose só dá para você depositar o produto se for com o dedo. Com o pincel não tem como. Não sei porque não adere na pálpebra. Então vou aplicando aí somente no meio. E agora eu venho com o marrom mais escuro, esse marrom é bem escuro, e vou aplicar aí rente aos cílios, mas em formato na diagonal, tá? Eu vou aplicando, fazendo esse vai e vem na diagonal para ficar bem rente aos cílios mesmo, não quero subir muito. Já vai construindo meio que um delineado ali, né? Um delineado esfumado. Então vou fazendo aí do outro lado também. E agora eu vou vir com a sombra preta. Eu não mostrei aí, mas é da mesma paleta da Belly Angel, tá? E também a mesma coisa, rente aos cílios, porém bem mais, né? Bem mais baixinho. E na diagonal, pra fazer meio que esse delineado, né? Estilo delineado. O que já é uma dica muito boa pra quem tem dificuldade de fazer delineado, é fazer esse formato em diagonal, mais recortado, porque aí vai ficar com esse formatinho de delineado gatinho, né? Muito bom. Faz tempo que eu não usava sombra preta, viu, minha gente?
E agora eu vou aplicar um glitter. Esse glitter é o da Lotus, que é muito bonitinho. Vou aplicando aí, como vocês podem ver, em formato de espiral, porque assim evita que fique marcação no glitter, eu gosto mais. E como ele é um glitter bem fininho, ele não precisa de cola, eu já vim direto com ele e ele segurou bem na pálpebra. Agora eu vim com um corretivo, tá? Aquele mesmo que a gente aplicou na pálpebra, só para delimitar mais ainda esse puxadinho da sombra, ó. Isso é uma dica muito boa que eu dou também na hora de fazer delineado gatinho, né? Porque ele vai servir como uma borracha, tá? Ele vai delimitar como uma borracha e deixar mais fininho o traço, né? Mais retinho. E aí eu vou fazer um delineado, tá? Vou fazer um traço aí bem fininho, nada muito grosso. E tô usando, gente, esse pincel aí é um pincel da Shein, porém para fazer o delineado eu não gostei muito. Eu acho que é porque ele é muito durinho. Como as cerdas são curtinhas, ele é meio durinho, sei lá, não me agradou muito não, sabe? Não gostei muito não, mas deu pra fazer, eu fiz assim mesmo. Tô usando delineador em gel, tá? Vai estar na descrição. Enfim, e aí fiz também um delineado interno, peço para olhar para o outro lado, para eu conseguir fazer o traço, o que foi a parte mais difícil na hora de usar esse pincel, mas mesmo assim deu para sair, saiu o delineado mesmo assim. E é isso, bora pra pele. Se tá até agora nesse vídeo, já tá gostando, já deixa logo seu like, que é bem importante pra mim o feedback de vocês. E, gente, como vocês podem ver, ela tem manchas de melasma, então eu tô aplicando o corretivo mais alaranjado. Como vocês podem ver, não é aquele laranja vivo, né, aquele laranja puro. É um laranja com uma intensidade aproximada. Já tem muitos vídeos aqui no canal sobre camuflagem de manchas, então eu vou deixar na descrição e também no card aí alguns vídeos, tá? Para quem quer se aprofundar no assunto, tem vídeo com ela, eu explicando mais sobre camuflagem de melasma, por que que eu uso o corretivo alaranjado, e tem outro onde eu explico melhor sobre manchas escuras, né? E da teoria da colorimetria. Após isso, eu tô aplicando agora um corretivo mais frio, para poder neutralizar esse laranja, né? Porque se eu já aplicar a base do jeito que tá aí, vai se misturar com o corretivo laranja e eu vou deixar o rosto dela todo alaranjado e não vai cobrir a mancha, né? Vai acabar voltando essa mancha. Então eu tenho que neutralizar esse laranja também para poder deixar da cor da pele dela. Tiela, mas e se eu vir direto com o corretivo de alta cobertura e da cor da pele dela? Pode ser que dê certo, mas não vai neutralizar a cor da mancha, então pode acabar voltando. Olha aí, como tem muita gente que me pede para que eu mostre as minhas misturinhas de base, eu tô mostrando aí. Tô usando a base da Negra Rosa, que tem um fundo bem mais alaranjado do que o subtom dela, então apliquei um pouquinho de pigmento verde com amarelo para poder tirar um pouquinho desse laranja, tá? Foi muito pouquinho, porque ela tem o subtom um pouquinho mais alaranjado, né, mais quente, com alguns pontos de oliva, então só para tirar um pouquinho desse laranja, tá? Aplico aí por todo o rosto com pincel kabuki. E onde tem a nossa camuflagem, eu vou com mais calma aí, com a mão mais leve. Que é pra não tirar o produto que tá embaixo, né, gente? Por mais que tenha coberto, eu tenho que tomar cuidado. Pra iluminação, eu vou usar este corretivo aí da Nato Capello, tá? Que é o La Mousse, que eu amo esse corretivo porque ele é bem molinho, então ele me permite que eu faça todas essas marcações no rosto dela, sem ter aquele medo de secar, né, na hora de esfumar com a esponjinha. Então primeiro eu vou aplicando, marcando onde eu quero essa iluminação, depois eu venho com calma com a esponjinha para esfumar. Aplico também no centro da testa, entre as sobrancelhas, mas para trazer uma luminosidade, sabe? Em alguns pontos, que eu acho isso bem importante, a gente trazer esse jogo de luz e sombra sempre na maquiagem, para não ficar aquele rosto de uma cor só, né? Tudo chapado. Enfim, tô esfumando com a esponjinha agora, com calma, e principalmente nesse cantinho, ó, que a gente delimitou a sombra, para não acabar indo para cima da sombra, né? E acabar com todo o trabalho que a gente teve para deixar aquilo bem alinhado, bem delimitado, né? Então vou com calma aí. Pro contorno, eu gosto de fazer daquele estilo que eu falo pra vocês, né? Que eu coloco na plaquinha, tiro bastante o excesso e vou aplicando aos pouquinhos.
Principalmente aí que a gente tem essa camuflagem. Então, como vocês podem ver, a minha mão tá super levinha, tá uma pena. Minha mão tá uma pena ali. Porque se eu pesar essa mão, gente, eu posso abrir um buraco e vai acabar com todo o trabalho que eu tive para fazer a camuflagem. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou chegar nessa área da camuflagem para não acabar abrindo um buraco, né? Ela me pediu um contorno de nariz, disse que queria deixar o nariz fininho, então eu pesei um pouco aí no contorno. Como vocês podem ver, fiz 2 linhas paralelas, com um pincel pequenininho, que eu quero somente nessa área, o contorno, eu não quero expandir. Então eu vou com calma aí aplicando esfumando, depois eu venho com a esponjinha pra tirar o excesso da marcação, né? Ficar uma coisa mais suave. E bora pro blush, também com a mão super levinha, aos pouquinhos. Pra que agressividade, né, minha gente? Vamos com calma, que tudo dá certo. Então, vou aos pouquinhos aí, deixando conforme ela gosta, aquela chinelada de leve. Tô usando a cor mais escura dessa paleta da Nato Capello, que pro tom de pele dela fica melhor, né? E agora eu vou selar tudo com o pó. E, gente, tem que aplicar pó, não tem pra onde correr. Porque além da gente ter feito muitas camadas de produto com a camuflagem, iluminação, contorno, ela também vai para uma festa, vai dançar a noite toda, vai suar, né? Naquela multidão de gente, a gente acaba suando. Então eu tenho que garantir que vai ficar tudo bonitinho no lugar. Então eu aplico uma camada, não vou dizer generosa de pó, porque eu tô aplicando, mas sem fazer aquele excesso, sabe? Que a gente costumava fazer há um tempo atrás, aquele excesso que ficava, né? Para depois varrer, não, eu tô aplicando até eu ver que a pele absorveu esse pó. Então eu vou aplicando aí com a esponjinha. E para as áreas de iluminação eu vou usar um pó um pouco mais claro. Eu gosto de usar 2 cores de pó geralmente, porque assim eu vou manter as áreas de iluminação clarinhas do jeito que eu quero. E também vou manter o tom da pele dela, sem correr o risco de clarear ou escurecer, enfim. Então eu gosto de fazer assim. Então vou aplicando esse mais claro nas áreas que eu apliquei o corretivo mais claro, né? E aí vamos para a sobrancelha. Eu vou aplicar essa pastinha aí da Ruby Rose, como vocês podem ver o figurante passando atrás. E, gente, eu vou aplicando ele. Eu tive uma dificuldade no início para usar esse negócio, mas depois de pegar umas dicas com algumas amigas maquiadoras, eu aprendi, gente, o efeito que ele deixa é muito bonito na sobrancelha, muito bonito mesmo. Então eu vou aplicando aí, com o cabinho do pincel, dou essa apertadinha para ele colar na pele, sabe? Ficar aquele efeito bem de brown lamination, muito bonitinho. E aí com a pomada de sobrancelha, tô usando um pincel da Shein também, que é bem pequenininho. Eu vou simular uns pelinhos ali, sabe? Somente onde eu sinto que precisa para preencher as falhinhas. Como vocês podem ver, a sobrancelha dela é bem grossinha, cheinha, então não quero pesar demais. Então só vou fazer uns fiozinhos onde eu vejo que tá precisando. No esfumado inferior não vou fazer nada, então vou caprichar bem aí na máscara de cílios. A máscara é a da Maybelline, então eu fico me dedicando um tempinho aí, passando aí embaixo, né? Que aí é bem importante, principalmente quando a gente não vai aplicar sombra embaixo, então a gente dá essa caprichada nos cílios de baixo. E bora pro batom. Batom não tem como eu falar pra vocês, porque foi uma misturinha. Se vocês quiserem, comenta aí pra mim, que eu faço um vídeo mostrando como fazer misturinhas de batom, porque agiliza muito quando a gente não tem aquela cor de batom, quando a cliente pede um batom de cor em específica que a gente não tem, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento em colorimetria, facilita muito, a gente não passa mais perrengue, né? Pra ter uma cor de batom. E é isso, já fiquem aí com antes e depois e já me contam o que é que vocês acharam. Se foi digno de um like, já deixa seu like aí. Se não se inscreva, já se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Já vou deixar aí 2 vídeos como sugestão para quem quiser fazer maratona dos vídeos do canal, tá certo? E é isso, um beijo.